Alô? Bom, hoje é o dia 35 e já é 11h11 e deu um problema no meu gravador. Tô tentando por um aplicativo novo e vamos ver depois se vai funcionar por esse aplicativo novo, a gravação. E hoje é dia 35 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano, para melhorar minha forma de comunicação, para melhorar a forma de me expressar, minha forma de expressar. Lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, então sempre está mudando, é uma forma só de como eu enxergo a realidade hoje, e a ideia é buscar enxergar de forma cada vez mais profunda. Apareceu um erro aqui de acessar minha localização, nem sei porquê. Bom, depois eu vejo se isso apareceu no vídeo. E hoje eu queria falar da ansiedade. O que é ansiedade para mim? Que eu estou ansioso. Como eu estou ansioso para a prova de amanhã. É interessante, né, que a ansiedade é o grau de importância e significado que eu coloco a determinado tipo de coisa. E remoendo junto pensamentos negativos, intrusivos, né? Porque a prova é amanhã, vamos supor. Eu sei e entendo do grau de necessidade que eu tenho de passar nessa prova. E a ansiedade em si vem de uma angústia interna de se fazer necessário passar, né? Claro. Mas por outro lado, ela é aliviada com outros fatores, né? Nesse processo de transmutação, de minimizar ela. Então, não só para esse caso, para essa situação, mas a forma como eu venci, não posso dizer venci 100%, mas a forma como eu utilizo como mecanismo para controlar minha ansiedade em diversas situações complicadas da minha vida, ou não, qualquer situação que me deixa ansioso, transmutando a ideia de simplesmente pelo esforço, que eu estou me dedicando bastante, então acredito que eu estou dando meu máximo empenho para a prova de amanhã, e pelo fato de que, mesmo que eu entenda que há possibilidade de fazer outro dia a prova, né, no caso seria 10 de janeiro, ainda assim, pelo custo, né, é muito cara a prova para fazer e tudo mais, eu gostaria de passar de primeira, mas a ideia da necessidade e de prioridade e das consequências que poderiam gerar, ficar pensando nas coisas negativas me traz ansiedade e uma certa pressão, né? Então, a forma como eu estou hoje, por exemplo, me tranquilizando para que não haja essa certa ansiedade e pressão, é pensando de que, de certa forma, eu entendo que é importante, mas que eu estou dando o meu máximo, né? Mas ainda assim é meio complicado, né? Porque na minha cabeça, na minha percepção, o único cenário provável é a realização de sucesso. Então, talvez a ansiedade venha pelo fato de não sucesso, né? E é complicado pensar assim, porque eu não quero aceitar a não possibilidade de não realização, mesmo sabendo que eu poderia depois me dedicar um pouco mais, mas eu estou me dedicando o máximo, então não consigo visualizar a não realização. Será interessante, né, amanhã, se porventura não passar, entender esse sentimento máximo de frustração. Mas, assim como todos os outros sentimentos de frustração ou de questões que não deram certo ou que ainda tende a dar certo, a ideia também está apegada mesmo a uma questão de, acredito que, não sei se fé é a palavra, mas é a ideia de esperança também. Nós, para falar da ansiedade, estou juntando muitos conceitos, dos quais já falei aqui, em um único só conceito, né? Ansiedade. E para me manter calmo e neutro, é até mesmo desconfortante, porque é uma ansiedade até positiva, porque me mantém alerta e energizado, né? E não é uma ansiedade negativa que me impeça ou
que me deixa travado. Não sei explicar direito esse ponto. Mas tem bastante coisa ainda para acontecer nesse fim de ano. Não é só isso que está me dando ansiedade, mas também no pós, no depois também está me dando bastante ansiedade. Mas são todas ansiedade saudáveis, né? A ansiedade de não saber o que é e o que vai acontecer no depois. Apesar de eu já ter toda a perspectiva e projeção, mas como são só esperança e perseverança, né? Junto a uma projeção, uma prospecção do que seria o meu futuro. Ainda assim, vem a angústia de que, como ele não está realizado ainda, está apenas na minha mentalidade, ele não veio para o plano físico, né? Ele simplesmente está no meu plano mental, né? Então essa realidade ainda não foi de fato concretizada. E é bom, né? Porque, por exemplo, não sei se nem se chama overthink, né? Porque quem é aqueles idealizador, quem pensa muito, às vezes se sente travado, né? E eu já me pontuei um pouco bastante nisso, porque o fato de eu pensar e criar muitos cenários na minha cabeça não significa de que esses cenários e essas coisas são reais, né? Isso a médio e longo prazo, né? E eu passei a mudar isso e criar e projetar cenários de mais curto prazo, entre 2, 3, 4 dias ou 2 semanas, porque aí eu consigo combater com mais eficiência um dos meus grandes problemas e defeitos, que é a preguiça, né? E aí eu achei essa forma também de entender a ansiedade, de entender a forma como eu tenho esse pensamento acelerado de projetar e criar cenários de diferentes tipos de formas, e para que eu possa me mover no plano da minha realidade, eu começar a pensar mais efetivamente a curto prazo, né? E colocar esses pensamentos mais em prática daí, no caso, né? Porque se eu penso algo muito lá na frente ou de muitos anos na frente, mesmo que seja autorrealizado ou não, às vezes não há ação no presente por a minha mente estar no futuro. Nossa, que complexo. Era pra eu falar só de ansiedade, eu tô falando de um monte de coisa que nem eu sei direito ainda se eu entendo o que eu tô falando. Mas é bom eu estar conversando, compartilhando isso, porque depois eu vou querer rever muitos desses vídeos daqui a um ano para ver como eu pensava, como eu estava sentindo, como eu estava interpretando a realidade, como que eu estava buscando melhorar a minha forma de comunicação. E essa ansiedade não chega a ser uma pressão, uma angústia nem nada. Mas, de fato, quando eu dou a importância mais profunda e sinto que está chegando o momento, eu fico um pouco desesperado e com medo, claro. E é até mesmo um sentido de fuga, né, de correr. Porque a ideia por trás, mais a fundo, talvez se eu não fizesse, eu não sentiria isso. Então, talvez a gente tenha esse sentimento de ansiedade em muitas outras áreas da vida, né? Que é o famoso sair da zona de conforto, né? E aí se aplica às experiências novas de vida, se aplica a momentos inesquecíveis, se aplica a quando vai apresentar numa palestra, se aplica em tudo, né? Em momentos de adrenalina, ansiedade, de algo novo que eu não consigo saber qual que é o final do desfecho, porque vou ter que passar pelo processo, vou ter que sentar lá, vou ter que resolver as questões, vou ter que ficar por 2 horas e meia focado, mas tem que acertar 70%. E enquanto não acabar tudo isso, até de tarde, essa ansiedade vai ainda continuar me mantendo em alerta de forma positiva. Mas acho que é isso. Não consegui falar sobre a ansiedade mais a fundo, porque talvez de profundidade com relação à ansiedade eu não tenho tanto questionamentos, porque talvez é algo que alguém que visse de fora saberia falar mais sobre mim do que eu, porque como o meu modo normal já é extremamente ansioso, para mim é difícil expressar a ideia de ansiedade, sendo que é algo que eu vivo constantemente, né? Com pensamento acelerado, ansioso e tudo mais. Então talvez o meu equilíbrio do meu basal,
que seria a neutralidade da minha ansiedade, já é algo que é muito elevado com comparação ao que seria um estado normal de alguma outra pessoa. Bom, não sei se realmente é isso, só foi um pensamento que eu tive agora e foi interessante. Amanhã é um grande dia e obrigado quem viu até aqui e tá me suportando. E até amanhã, no dia 36.